A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá, seja bem-vindo à SMV 2020, Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce. Meu nome é Renan Scheffer, eu sou sócio responsável pelas áreas comercial, novos negócios e parcerias da 55. Estarei aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de vendas na prática. Antes de apresentar o nosso convidado, iniciar nosso bate-papo, queria convidar você que está nos assistindo a registrar esse momento, tirar uma foto, tirar uma selfie, assistindo esse talk e compartilhar nas suas redes sociais, marcando a Clint Hub e a hashtag SMV 2020, beleza? Então, para falar sobre live commerce, um novo jeito de vender, a gente está aqui com o Renan Mota, meu xará, co-CEO da Corebiz. Renan, prazer, bom dia, obrigado aí pela conversa. Cara, conta pra gente aí um pouquinho da sua experiência no mercado e a tua experiência como co-CEO da Corebiz, pra galera que não te conhece. Vamos lá, a Corebiz, na verdade, nasceu há uns 8, 9 anos atrás, tá? A gente nasceu como uma agência digital, na época a gente chamava Santa Mônica, tinha um viés muito criativo de agência tradicional, mas que estava puxando aquele lado do digital, né? Então a gente saiu das agências tradicionais, eu e meu sócio, e falou, vamos montar uma agência nossa, achando que ia ser fácil, né? Não foi. Depois disso, a gente começou a crescer nesse mercado digital em geral, só que a gente percebeu que tinha um mercado muito novo, que tinha um potencial absurdo de futuro, que era o mercado de e-commerce. Na época, esse conceito de e-commerce era como um canal adicional para a marca, ou alguém que queria abrir o próprio negócio e abrir um e-commerce pequenininho, ou alguém que vendia alguma coisa no Mercado Livre. Então, ainda era um pouco mais embrionário, né, do que é hoje, que é muito maior. A gente percebeu que a tendência era crescer absurdamente. Foi aí que, nesse processo, a gente focou em trabalhar somente com e-commerce. E aí a gente começou a dar certo, né? A gente basicamente era uma consultoria, uma implantadora de e-commerce. Como a gente vinha muito desse viés de agência, a gente incluiu outros serviços no portfólio, né? Então, mídia, CRM, fomos trazendo mais sócios de mercado que tinham uma especialidade X, mas que podia aplicar isso no e-commerce. E foi aí que nasceu, na época a gente chamava o Corebiz Group, né? Era um grupo de várias agências ali, menorzinhas, que tinham como, a maior era a Santa Mônica, obviamente, mas que tinham como foco trazer e-commerce ou performar mais o e-commerce para os nossos clientes, tá? E aí, depois do Corebiz Group, a gente é muito pequeno para ficar essa história de grupo, vamos se juntar de verdade, né? Bloqueamos o pessoal, juntamos todo mundo, falou, não, agora é só Corebiz. Então, isso aconteceu mais ou menos uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, foi aí que nasceu a Corebiz como ela é hoje, tá? Aí, depois disso, a gente foi acompanhando o mercado, está sempre uma curvinha até um pouquinho acima do crescimento do mercado. A gente abriu outros escritórios, né? Então, Rio de Janeiro, Franca, aqui de São Paulo, que é uma outra agência que fez uma fusão aqui com a gente. A gente começou a fazer uma expansão para a América Latina toda. Então, hoje a gente está no México, Argentina, Chile e, obviamente, aqui no Brasil, tá? E sempre nesse mundo que nasceu com e-commerce, que era essa visão de um canal adicional, e depois virou, e é daí que surgiu esse nome, né, o core business de muita empresa, né, fazia parte do core business de muitas empresas, que é o que o pessoal chama muito hoje de omnichannel. E aí, quando a gente fala de live commerce, ou do canal de e-commerce em si, né, que é o tradicional que o pessoal conhece, o desktop, ou o aplicativo, tudo isso são touch points de um mesmo universo, né, desse universo omnichannel. E aí o que a gente percebeu é que quanto mais touchpoints, obviamente colocando o cliente no centro, melhor para o cliente mais ele consegue vender, mais ele consegue se relacionar com o cliente, mais ele consegue trabalhar multicanais, mais o valor de marca dele cresce bastante, né? A gente pode ver aí a Magazine Luiza que fez isso muito bem. Então, e é isso, né? Hoje a gente opera tanto na parte de consultoria para essas empresas que não sabem muito bem como evoluir no mundo omnichannel,
Então, não é só e-commerce em si, né? A gente fala do mundo físico, como é que eu uso o e-commerce para transacionar no mundo físico, como é que a galera do mundo físico consegue comprar no e-commerce e receber em casa. Então, toda essa questão omnichannel aí. E, obviamente, a parte de tecnologia, experiência e marketing digital focado em performance. Então, hoje são as 3 grandes unidades que a gente tem aqui. E aí tem uma série de serviços ali dentro, tá? Mas sempre focado nesse mundo aí. E aí o que a gente percebeu é que o live commerce para o Brasil, cara, eu não sei como é que a gente não tinha percebido isso antes, como é que o mercado não tinha percebido isso antes. Eu acho que a pandemia ajudou muito a transformação digital aí. Mas foi assim que começou essa história de live commerce, né? A gente tem testado com alguns clientes, mas no mercado em geral aqui no Brasil ainda é muito novo, mas na minha opinião tende a crescer muito mais, tá? Entendi. Cara, vou pegar esse gancho que tu me deu aqui no final. Tu comentou bastante essa questão da transformação digital e tal. Cara, a gente está vendo que o mercado está se reinventando e tal, e com isso novas tendências têm surgido. E conta pra gente, para quem nunca ouviu falar, isso para mim também é novo. Da onde surgiu o live commerce? Como é que surgiu esse nome? E o que de fato é o live commerce? Surgiu na China, né? O modelo, como ele é hoje, ele é muito aplicado na China. Só para você ter uma ideia, ele hoje, né, estima-se que só de live commerce na China, obviamente é muito maior, certo? Mas só de live commerce fatura mais de 60 bilhões de dólares, né? Em 2019 faturou. Isso é mais do que o e-commerce inteiro do Brasil, só para a gente ter uma noção do tamanho aí. E aí surgiu lá, porque o pessoal começou a gravar mesmo de forma um pouco mais amadora no início, né? Então eu gravo, tenho um produto para vender, eu faço uma live com ele ali e tento vender ele. E isso começou a evoluir, né? Eu costumo falar que a gente já tinha um modelo de live commerce brasileiro, já comprava dessa forma, mas não sabia, antes do digital, que é esse modelo de Polishop, né? Esses canais de TVs que te vendem ali ao mesmo tempo e colocam o telefone para você ligar. É a mesma coisa. A diferença é que agora a galera não está assistindo tanto TV, e mesmo esses canais não tinha tanta acesso assim, né? A pessoa não assistia tanto. E agora, com a possibilidade das redes sociais, se potencializou muito mais, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que o Brasil está em um dos principais utilizadores ali de redes sociais, mas quando a gente fala de live commerce, ou seja, de vender através de uma live, mas aí tem um formatinho mais bacana, a gente pode falar mais já, é pouquíssimo utilizado aqui, é absurdamente amador, né? Vamos colocar assim, e na minha opinião é pouco explorado, já que o brasileiro adora uma rede social, né? Entendi. Cara, interessante isso. Até vamos continuar nessa linha, então, né? Tu comentou que algumas empresas já estão adotando ainda aqui no Brasil essa forma de live commerce. Cara, pensando assim num horizonte de curto, médio prazo, isso é uma estratégia para todos os mercados ou só para algum nicho específico que tu acha que tem mais aderência? Não, eu acredito que, eu não vou dizer 100%, né? Acho que nada dera 100%, mas para a grande maioria dos mercados faz sentido fazer um live commerce, tá? Então, você pode, óbvio, quando você vai para o setor mais de serviço, depender, se ele não tiver tanta escala de venda assim, talvez não faz sentido. Aí você está fazendo mais um marketing digital, mais uma campanha de brand do que um live commerce de verdade, desde que você tem um botão comprar, alguma coisa do tipo. Mas, exemplo, né, se você vende cursos, né, que não deixa de ser setor de serviço, puta, live commerce funciona super bem, muito bem, inclusive. Inclusive, eu acho que é onde está mais explorado aqui no Brasil, começou assim e o pessoal nem percebeu. Se você vende produtos, varejo mesmo, né, você compra e revende, cara, aqui eu acho que para mim é onde tem o maior potencial. Se você fizer isso bonitinho, estruturado, né, conseguir trazer engajamento para a galera que vai ver. Não adianta você só fazer um vídeo lá com um produto que também não é bem assim, né? Para D2C, né? Então, Direct to Customer, que é a própria indústria, né? Tá vendendo direto para o final. Já tem bastante e-commerce nesse sentido, né? Também cabe muito bem. Inclusive, a própria indústria pode falar muito mais sobre o próprio produto dela, sobre os detalhes do produto, sobre como eles funcionam, como aplicações práticas, que isso pode ser explorado na live, por exemplo. Ela tem esse poder, esse conteúdo absurdo na mão, mas acaba não utilizando da forma correta, né? E isso, num live commerce, se você souber utilizar, é fantástico. Então, assim, na minha visão, eu acho que a gente não precisa segurar tanto
no mercado assim, porém, é necessário que você consiga vender em escala, né? Para que realmente você tenha ali o call to action para o cara apertar o botão e comprar. Senão, acaba virando... É legal também, mas aí não é bem um live commerce, você só está fazendo uma live de divulgação do produto, né? A diferença é essa. Aqui no live commerce, você está acompanhando a venda em tempo real, você está vendo ali quando você comprar, você... não sei se você lembra, mas acho que existe ainda, né? Aquele pessoal que vende joia na TV, ao vivo. Sim. E ficam comando. Não deixa de ser um live commerce, né? Obviamente, precursores do live commerce no Brasil. Não sei se alguém assiste aquilo, mas provavelmente sim, porque está há anos no ar isso aí, né? Mas se você pegar esse conceito, aplicar na rede social, onde a galera está muito mais presente hoje em dia, e fizer de uma forma mais engajadora, né? Não só alguém colocando a joia ali ao vivo, realmente a tendência é você conseguir ter um resultado bem bacana em um período curto de tempo, tá? Legal, cara. Então, de certa forma, a gente tem as lives que a gente tem visto, então tem uma galera fazendo um pouco de live commerce de forma mais discreta e... Exatamente, é a forma primitiva, vamos dizer, de live commerce, né? Eu acho que, independente da China, né, o brasileiro ia perceber que isso poderia evoluir, né? E aí, agora na pandemia, obviamente, acelerou. Mas, de certa forma, a gente já estava fazendo isso. E no ponto de vista de live, né, se você pegar lives que rolaram aqui na pandemia de cantores mesmo, live do YouTube, enfim, de sertanejo, etc. Todo dia quase tinha. A gente bateu o recorde, né? Então, os top lives, top 10 lives lá, se eu não me engano, nas 5 primeiras, era tudo do Brasil, né? Então, aí eu pensei, putz, se alguém, óbvio, aí depende da quantidade de investimento, tô falando de empresas maiores, mas misturar um pouquinho disso, que a galera quer ouvir ali o sertanejo, vamos falar a verdade, e de outro lado, incluir ali uma mecânica que talvez consiga vender os próprios produtos, pode funcionar muito bem, óbvio, não agora na pandemia, né, isso tem uma questão de brand envolvida, mas evoluindo isso, o brasileiro acostumando com isso, eu acho que o potencial é absurdo. Tá? Legal, cara. Bom, pegando nessa linha de raciocínio mesmo, que a gente está comentando, de adaptação do live commerce, como é que a gente pode adaptar, por exemplo, para a realidade dos nossos negócios? A gente está falando aqui muito, o viés dessa trilha é mais, desse evento, na verdade, ele é mais focado para e-commerce, né? Então, como é que eu posso trazer o live commerce para a realidade dentro desse meu negócio? Eu vou te sugar um pouquinho, vou te pedir uma dica, por exemplo, eu sou uma fintech de crédito. Como é que eu posso adaptar isso para o meu mundo? Legal. Eu costumo dizer o seguinte, né? Isso para qualquer coisa. Isso desde muito antes da gente ter a internet, etc., né? Até na época de troca de produtos ali sem dinheiro, o conceito você precisa ter alguém para você passar aquela mensagem que você quer fazer uma troca e você precisa engajar aquela pessoa. A base, né, de vendas continua no live commerce, só que você vai usar ela utilizando ferramentas modernas. Então, o primeiro ponto você precisa, de alguma forma, conseguir atrair ou ter uma base instalada de público bacana para trabalhar isso. Porque não adianta você fazer uma live sua, né? Igual eu. Imagina que eu começo uma live agora, vou vender meu celular, provavelmente até venda, né? Para os meus amigos aqui, mas quase ninguém vai ver. Eu preciso ter um engajamento mais de público. Então, o primeiro ponto é entender como você traz esse público. E aí tem diversas formas. Você pode desde trazer isso de forma paga, para quem tem mais investimento. Você pode fazer parcerias, né? Então, talvez fazer parceria com algum influenciador. No seu caso aí, talvez hoje está em alta, né? Influenciador de gestão financeira, né? Por exemplo. Então, você pode fazer uma parceria, talvez, com alguém de gestão financeira. E aí, isso é basicamente procurando trazer público para sua live, certo? Então, você tem que pensar como trazer o público. Esse é um ponto. O segundo ponto é você pensar na experiência dentro dessa live. Então, o que eu vou mostrar na live, como eu vou mostrar, como é que eu vou engajar. Então, a Chili Beans, que inclusive é cliente nosso, né, que fez recentemente agora, eles fizeram no formato bem Chili Beans mesmo. Era um formato de círculos, né? Tinha uns famosos, ia trazendo óculos ali, fazia umas brincadeiras, tinha toda uma ambientação, tocaram música. Então, no caso, combina com a marca deles, eles fizeram esse formato. Então, esse é o conteúdo, né, que vai ter na live e ele precisa ser planejado. Não adianta, como eu falei no exemplo das joias ali, só ficar puxando os produtos lá e mostrando, porque ninguém vai se interessar só em ficar vendo o produto, tá?
E o terceiro ponto é tecnologia, né? Então, obviamente, isso precisa cair dentro de algum ambiente que a pessoa consiga comprar. Você precisa implantar uma plataforma, alguma coisa que o usuário consiga ver a live, que ela tenha uma camada por cima dessa live ali de tecnologia, consiga adicionar aquele produto numa experiência mais slim, né? Uma experiência que ele não precisa sair da live, alguma coisa do tipo, e finalizar esse produto assim que ele está com interesse. Então, você fisga ele no momento do que é interesse. Você traz o público, gera interesse na live com algum conteúdo bacana e puxa isso para uma plataforma e aí para vender online. E aí eu trago aqui que, apesar de ser um e-commerce, né, no final das contas, essa plataforma é uma plataforma de e-commerce, no final das contas, a gente está falando de uma plataforma que seja possível transacionar, tá? O pessoal ainda tem a visão de e-commerce, aquela visão de catálogo de produto. Óbvio, para varejo, é isso. Mas para vários outros players e tal, não. Eu preciso só ter uma transacionadora. Às vezes eu estou vendendo um produto só, um curso, alguma coisa de crédito, por exemplo. Eu preciso só ter uma forma de eu conseguir transacionar isso. E aí tem diversas formas. Aí, assim, para cada ponto desse, vale a pena ter uma empresa especializada, se tiver um investimento maior, mas até dá para fazer a própria pessoa, usando ferramentas hoje, se ela tiver um conhecimento bacana digital. Existem ferramentas que dá para fazer isso de forma mais barata, tá? E se tiver um investimento maior, para cada ponto desse que eu falei, existe uma empresa especializada. Então, aquela que vai especializar em trazer tráfego para você, aquela que vai estar especializada em formar o conteúdo, em ajudar na filmagem, fazer stream, etc. Então, é mais uma produtora de vídeo aqui, no caso. E uma terceira que é uma mais de tecnologia e experiência de e-commerce, né? Que é a que vai produzir ali o canal para que a pessoa consiga comprar, passar o cartão, gerar um interesse de compra. Então, em caso de produto, você pode vender o produto literalmente e chegar na casa da pessoa. Em caso de outras coisas, você pode gerar um interesse de compra, um voucher, pagar uma parte ali de interesse. Então, a gente tem, pra você ter uma ideia, tem clientes nossos que a gente está implantando que vendem casas, né? Então, é estranho isso, mas ele gera um interesse de compra ali, baseado no que ele tem de interesse de casa, é casa pré-moldada, e tem uma que a gente chama de venda assistida através do digital, com um consultor deles. Então, não deixa de ser um e-commerce, ele compra online, mas ele não vai pagar a casa inteira, obviamente, no cartão de crédito. Ele consegue segurar e trazer ele com um consultor acompanhando. Então, isso aqui está tudo na parte de experiência da compra em si, né? A partir do momento que gerou interesse na live, ele vai apertar o botão, ele entra num fluxo desse que tem que ser pensado aí, tá? Legal, Xará. Cara, uma coisa que tu comentou, que a gente tem visto muitas marcas, muitas empresas fazendo agora, é realmente esse trabalho com influencers e tal, muita gente ganhando para essa linha de venda, de exposição. Hoje a gente tem visto que, o principal ativo que a gente tem hoje em dia, na verdade, é a atenção. O principal ponto que eu preciso é a atenção do meu cliente, do meu consumidor. Cara, além da questão de usar influência para fazer essas live commerce, para fazer essa divulgação, exposição e tal, que outras alternativas tu sugere aí para quem está nos assistindo? Bom, eu vejo de algumas formas, tá? Como eu falei lá, a gente pode ter formas pagas, ou seja, eu posso, por exemplo, fazer campanhas no Facebook, anunciando e pagando por aquele anúncio, né? Fazendo um teaser, por exemplo, da live. Isso pode ser feito no Facebook, no Instagram, no Google, a busca, dependendo do tipo de palavra-chave. A gente tem um outro cliente, por exemplo, né? Que a gente chegou a estudar junto com ele, talvez pode até rolar um dia, mas a gente está avaliando, que é um cliente já de dermocosméticos, então ele tem uma parte meio mais médica envolvida, então a gente pode, por exemplo, fazer uma live com conteúdo sobre cuidados para a pele, etc. Aí você pode pegar, por exemplo, os principais, o que o pessoal mais busca, né, de preocupação com a pele, etc., e fazer anúncio, né, falando, saiba, vamos ter uma live para tirar as dúvidas, porque você pode fazer uma live interativa também, né? Então, você faz o anúncio, traz o pessoal para uma base, faz eles se cadastrarem, e depois, né, num formato de e-mail marketing, por exemplo, um pouco antes ali da live, você ativa esse pessoal, fala, vai começar a live, vamos lá para dentro, e faz uma coisa interativa, por exemplo. Então, esse é o formato pago, né?
Outro formato é se a empresa já tem ali uma certa base, né, de Instagram, enfim, de rede social, ela pode usar essa base também no mesmo formato, né, fazer um teaser, fazer alguns teasers bacanas ali, criativos para o pessoal se interessar, fazer esse cadastro também e utilizar da mesma forma, ativar essa base logo próximo da live. O outro caso é usar, não influenciador, porque influenciador é caro, né, normalmente eles vão cobrar e tal, então isso é maior, mas micro-influenciador também é subaproveitado. Então, existe inclusive tem plataforma só para isso. Uma cadeia de influenciadores que tem tem poucos comparado com influenciadores que tem milhões de seguidores, tem influenciadores que tem 20, 30 mil ali, que eles não conseguem ainda, né, monetizar de forma direta, assim, então, realmente cobrar para fazer anúncio, etc., é mais difícil para eles, e eles topam algum tipo de parceria, né? Então, você pode fazer vários micro-influenciadores, por exemplo, e conseguir traquear isso é possível, tecnicamente, dependendo do link que foi gerado por cada um deles, né? A gente chama isso de afiliados, e esses afiliados aqui vão direcionar para a sua live, você monitora quem gerou aquele link ali para você, e você pode dar uma comissão da venda para aquela pessoa. Então, é uma forma de você não pôr dinheiro na frente, né? Você promete para o micro-influenciador que, se vender pelo link dele, ele vai ganhar um percentual daquilo, entendeu? E isso é uma prática bem usada também, e, óbvio, para influenciador maior é incomum, normalmente eles não aceitam, mas para micro-influenciador é bem mais comum, tá? Cara, até eu vou pegar um gancho que isso é uma coisa um termo que eu tenho ouvido recentemente, a gente aqui gravando a SMV. Cara, o que é um micro-influenciador e o que é um nano-influenciador? O que difere, obviamente, número de seguidores, mas o que caracteriza o cara que você, pô, eu, Renan, sou micro-influenciador, eu, Renan, sou nano-influenciador. O pessoal normalmente... O que muda isso? Por quantidade de seguidor, mas não é bem isso, né? Não é só você ter X. Às vezes você tem 100 mil seguidores e é um monte de bot, não adianta nada. O que importa mesmo, na minha opinião, é o nível de engajamento que os seguidores que você tem com você. Então, aí tem algumas formas de você medir isso, mas quanto mais engajamento, né, mais o que você posta afeta ou influencia, no caso aí, os seus seguidores, mais influenciador você é. Então, se, por exemplo, se você tem 1 milhão de seguidores, né, e da sua base ali, 50% dela é mais ativa, né, ela vê mais o que você posta, etc. E aí tem um outro que, sei lá, tem 2 milhões, só que 10% ele consegue engajar da base dele. Cara, o número real ali mesmo, né, do que ele consegue influenciar, do de 2 milhões, é 200 mil. Já o de 1 milhão, que é 50%, é 500 mil. Então, fazer uma campanha com esse influenciador, né, de 1 milhão, com certeza vai ter mais resultado. E às vezes o pessoal olha muito o seguidor e acaba até pagando menos para essa pessoa que consegue gerar mais engajamento, mas acaba não olhando que a palavra-chave é o que você falou, né? Atenção, que é basicamente engajamento. Então, você precisa entender, pedir métricas, ver os comentários que tem nas publicações daquele influenciador, para ver o quanto engajado ele é. Para os micro e nano, né, principalmente os nanos, é mais difícil você conseguir ter uma visão especificamente do influenciador. Normalmente eles estão inclusos em algumas bases de grupos de influenciadores que você consegue fazer campanhas com aquele grupo e não especificamente com um influenciador só. E aí normalmente a soma daquele seguidor, a soma daqueles que eles conseguem engajar, representa um número bacana, às vezes sai mais atrativo, que todos eles podem, por exemplo, aceitar o formato de parceria, entendeu? Mas basicamente, respondendo mais diretamente a pergunta, é a quantidade de seguidores que você consegue engajar através dos seus posts aí. Legal. Cara, voltando então a essa questão do que a gente estava falando antes, como é que a gente pode fazer a promoção adequada do evento para atrair um público? Normalmente, sim, o público gosta de conteúdo que eles consigam se divertir. Acho que a palavra divertir não é, mas consumir o conteúdo em si. Então, exemplo, né, no caso do Matilli, é diversão, né? Porque é difícil eles trazer o tipo de conteúdo. Ele tem que trazer um conteúdo divertido e você assiste porque é bacana de assistir. Já uma empresa, como eu falei, de dermocosméticos, ele precisa, por exemplo, trazer conteúdo mais
um valor mais médico, né? Que eu entenda que eu tenha que utilizar tal produto para cada pele, então o meu cabelo é X, o que eu faço. Então, ele é um conteúdo para eu saber o que eu faço, né? Em termos mais de saúde, né? Até nesse sentido. Então, aí depende muito de cada mercado, obviamente. Mas o que eu falo o conteúdo tem que ser atrativo nesse sentido, porque se você só focar na promoção, a pessoa vai ficar ali só buscando o preço e de repente sair, e na próxima live ela vai esperar de novo e você vai entrar num ciclo onde é difícil manter uma margem legal. Então é legal ter um conteúdo que a pessoa se interessa, ou seja, ela assiste também pelo conteúdo, e ao mesmo tempo você tem drops espalhados durante a live, trazendo alguma promoção. Então, tem que ter promoção sim, é difícil. Ou tem que ter algum, sei lá, um lançamento exclusivo só para quem está na live. Tem que ter algum atrativo ali que não seja só desconto às vezes, né? Você pode fazer alguma promoção diferencial. Se você comprar aqui pela live, você compre 2, você vai levar mais um de graça. Então, você pensa em alguma promoção específica para a live, encaixa isso no nosso roteiro e pensa num conteúdo bacana que o pessoal vai gostar de assistir, além da promoção em si, tá? Entendi. Cara, então apontaria alguma estratégia que o mercado deve ficar atento nesse contexto que a gente falou até agora? O que eu estou percebendo, tá, do mercado? Existem lá, por exemplo, na China, inclusive, marketplaces de live commerce já, né? Então, isso é legal para o microempreendedor, né? O pessoal que é menorzinho, é mais difícil eles conseguirem trazer público, esse tipo de coisa. Ele pode, isso está vindo para o Brasil, né? Vai demorar um tempinho aí, mas eu já sei que tem algumas empresas vindo para o Brasil, para você fazer, através de um marketplace, conseguir fazer as suas lives lá dentro. Então, e aí o pessoal ali vai estar, é como se fosse um Mercado Livre, só que com live, tá? Isso é bem bacana também. Tem um formatinho de stories, né, que vai focado nisso e, obviamente, todo mundo sabe, né, que tá ali, vai ter atrelado algum produto de venda, tá? Quando eu falo já para maiores clientes, né, médios e grandes, primeiro, assim, se o cliente não tem alguma plataforma de e-commerce, então a primeira coisa que ele tem que fazer é isso. Na minha opinião, está muito atrasado hoje quem não tem, principalmente quem vende produto, né? Eu sei que para outros casos é um pouquinho mais complicadinho, mas para quem vende produto, se não tem uma plataforma de e-commerce hoje, está errado. Então, o primeiro ponto, ele já deveria ter, sei lá, 80% pronto, vamos dizer, tá? O terceiro ponto, né? Aquele que eu falei da plataforma. Então, ele precisa ter isso, tá? De um outro lado, eu procuraria a parte do vídeo ali. Eu acho que é legal ele aprender a fazer internamente isso, porque ela tem que ter uma cadência, né? Ela tem que continuar, fazer uma por mês, talvez, gerar um calendário, gerar uma atração para a próxima, né? Então, um exemplo, no caso da Tilha aí, eles fizeram com tema de circos, aí para a próxima eles vão ter um outro tema diferente, né? Então, o pessoal vai ficar mais curioso qual que é o tema, quem que vai estar de convidado. Só que é legal que a própria empresa aprenda a fazer isso, porque é um negócio que vira um ativo dela ali também, tá? Que é a parte do conteúdo em si. E hoje é bem simples, né? Vamos ser sinceros que qualquer um faz uma live, óbvio. Você tem, para fazer uma qualidade, com um roteiro é difícil, mas pelo menos uma live com roteirinho dá para fazer, né? Então eu costumo falar, comece com o que você sabe fazer. E aí vai aprendendo e tal, até chegar um ponto que eu acho que faz sentido você profissionalizar mais, ter isso interno ou até trazer uma empresa. E o primeiro ponto, que é o mais difícil, na minha opinião, que é ter o tráfego, se você não tem uma base, é procurar uma agência que faça isso, né? Então, uma agência que consiga, dentro de um investimento X que você tem, e aí dá para fazer com pouco investimento ou com muito. Isso é bacana na internet, né? Com pouco dinheiro você já consegue trazer algum tipo de público, se bem feito, as campanhas, etc. E procurar algum profissional, né? Uma agência pequena, uma grande, dependendo do tamanho da empresa, para trabalhar a sua atração, né? Como é que você traz o pessoal para a sua live. E aí, no geral, né, como referências, eu coloco aqui referências da China. Então, se colocar live commerce China no Google, tem muito material lá que dá para ver. Então, tem exemplos, acho que é bem legal. Tem os marketplaces que eu falei, então vale a pena dar uma estudada. E além disso, também, como é que você, por exemplo, se eu preciso estudar um pouquinho mais como é que a China está fazendo aquilo lá, eu também posso estudar como é que o brasileiro vai se adaptar a um conteúdo diferente, né? Que o brasileiro é diferente da China, isso eu acho que é óbvio.
Então, eu acho que funciona muito bem fazer live e-commerce, como na China está fazendo, mas o conteúdo é diferente. O brasileiro está acostumado com um tipo de conteúdo diferente. Então, quando a gente vê conteúdos que existem lá na China de live e-commerce, dá para ver que é um conteúdo que não vai pegar muito bem para o Brasil. Então, aí eu coloco um outro tipo de estudo aqui, que é estudar coisas parecidas que a gente tem no Brasil, ou empresas que estão fazendo. Dados correlatos, né? Exatamente. Ou, como eu dei exemplo, a TV, né? Eles já fazem algum tipo. Ou aqueles comerciais, né? Que existem em pausas de programa, que fazem ao vivo, né? E mostram um produto e tal. Ali, obviamente, ele está fazendo só o pitch comercial e muito focado na venda, porque ele tem pouco tempo. Mas, pelo menos essa parte, né? Quando for incluir na live, dá para entender como é que ele faz o call to action ali, né? Para poder comprar na hora. Enfim, e aí, somando isso, né? Com como é que a China está fazendo, com esses 3 pilares que eu falei, e como é que o Brasil consome mais esse tipo de conteúdo ao vivo, com compra, né, em tempo real, dá para formar uma estratégia bacana aí. E um terceiro caminho é ir para uma consultoria que te resolve todos esses problemas. Aí eu vou ter que fazer meu jabá, que é procurar uma Corbis da vida aí. Tá? Pô, legal, cara. Com certeza eu vou te procurar depois que a gente sair da gravação. Cara, vamos chegando ao fim aí do nosso bate-papo. Tem alguma consideração que tu queira fazer, alguma mensagem que tu queira dar, alguma dica para quem está nos assistindo, quem está começando? Acho que a dica fica o seguinte, o pessoal normalmente assusta, né, muito com novidade, e não percebe, às vezes, que essa novidade ele já está fazendo de alguma forma, já testou, às vezes faz com familiar, né, então você vê que ele tem um pitch comercial super bom ali com familiar, faz uma livezinha quando vai vender os produtos ali, as Mary Kay da vida com a família, por exemplo, isso para pequenininho, e não percebe que se ele botar isso numa live, fazer um call to action, de certa forma funciona. Então, a minha recomendação para quem é pequeno, começa, só faz a live, mesmo que não tenha ali tanta tecnologia, não tenha a melhor experiência, comece e vai melhorando, tá? E para quem é maior ali, né, que já tem uma possibilidade de investimento um pouco maior, pensar, né, em como fazer esse planejamento aí que seja de curto prazo, mas também que tenha resultado a curto prazo, mas que seja uma coisa perene, né? Na minha opinião, vai ser uma coisa que veio para ficar mesmo. Legal, cara. Bom, Xará, prazer enorme de ter aqui nesse bate-papo com a gente. Obrigado por essa aula. Queria agradecer a tua presença, agradecer principalmente pelo conteúdo legal que tu trouxe pra gente. Cara, compartilha com a gente aí tuas redes sociais, canais de contato para quem quiser acompanhar um pouco mais do teu trabalho, conhecer a Corbis e até, como tu falou, fazer uma consultoria contigo. Divulga pra gente aí como é que a gente te acha nas redes sociais. Legal. Primeiro, muito obrigado a vocês pelo convite, tá? Muito bacana participar. E as minhas redes, falando do LinkedIn, é Renan-Mota. E falando do Instagram, é Ren, né? RN_Mota. E falando do site da Corbis, é www.corbis.ag. Então, acho que esses 3 canais aí, qualquer um deles é fácil de me encontrar lá, ou encontrar um profissional muito bacana para ajudar também, tá? Bacana, cara. Pô, obrigado por essa aula. Bora crescer. Pessoal, todo mundo que está nos assistindo, obrigado aí pela audiência. E vamos continuar assistindo, vamos crescer, que tem bastante conteúdo legal aí nos próximos dias também. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.